sentar, queridos. Hoje nós vamos dar início a uma nova sequência. No domingo pela manhã a gente sempre trabalha temas sequenciais, né? A gente terminou domingo passado uma série de ensino sobre escatologia, o estudo das últimas coisas. E hoje nós vamos dar início a uma nova, que é a respeito dos dons do ministério. Porque lá em Efésios capítulo 4, versículo 11, fala sobre os 5 ministérios, né, os dons ministeriais. 1 Coríntios 12 fala os 9 dons do Espírito, mas Efésios capítulo 6, não, deixa eu ver, não, capítulo 6 não, está errado ali, perdão. Capítulo 4, gente. Deixa eu corrigir ali. Capítulo 4. Vai falar para nós sobre 5 ministérios, que é o ministério de apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. E para falar eu vou estar esses ensinamentos vão estar baseados neste livro, tá? Então, a partir de hoje, agora pela manhã, até o final do conteúdo, nós vamos estar estudando este livro aqui. Se você quiser adquirir, você vê com o irmão Marcelo, enfim. Os dons do ministério, Kenneth Hagin, ok? Então nós vamos estar estudando sobre isso. Nós vamos estar explicando o que são esses 5 ministérios, como operam, como funciona, e trazendo aí uma explicação para a igreja a respeito de chamado, o que é o chamado de Deus, enfim, né? Explicar aí algumas coisas que precisam ser bem colocadas para o entendimento da igreja. Então vamos começar Efésios capítulo 4. Abra lá sua Bíblia, Efésios capítulo 4, a partir do versículo 8. Efésios capítulo 4, a partir do versículo 8. Diz assim: pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Diga comigo, deu dons aos homens. De novo, deu. Diga assim, Jesus deu. É importante, amado, que você entenda, é que Jesus que dá os dons aos homens. Ora isso, versículo 9. Ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Versículo 11. E ele mesmo, esse ele ali é quem, gente? Jesus. Ele mesmo deu uns para. Qual é o primeiro? Apóstolo. Logo em seguida, outros para. Outros para. Outro para. E por último, mestres. Então você pode representar os 5 ministérios com a sua mão. O apóstolo. Tá? Porque o que acontece? O apóstolo, ele toca em todos os outros dons ministeriais. O profeta, com dedo indicador. O evangelista, com dedo maior. Por que o dedo maior? Porque o evangelista é aquele que chega primeiro para ganhar as pessoas. O pastor ele pode ser representado com esse dedo por causa do quê? O pastor é aquele que tem aliança com a igreja local. E o mestre. Então, quando você tem os 5, você tem
uma mão que trabalhando junta vai acertar o inimigo. Então isso é uma forma da gente ilustrar. Mas eu quero falar um pouquinho sobre, introduzindo, a gente não vai entrar hoje em cada um dos dons ministeriais. Cada dom vai exigir um domingo aí de ensino. Mas eu quero falar com você, amado, que Jesus, ele fez uma provisão para a igreja. No versículo 11, eu queria que você prestasse atenção lá comigo. No versículo 11, ele diz assim, que ele mesmo deu, diga, ele mesmo deu. Diga assim, Jesus deu para a igreja 5 dons ministeriais. Diga de novo, ministeriais. Ok. Então nós temos que entender algo. Jesus colocou pessoas na igreja para exercerem uma função especial. Se ele deu para a igreja, é porque a igreja precisa disso. Então a igreja, ela precisa de apóstolos. Eu sei, irmãos, deixa eu falar principalmente sobre questão de apóstolos e profetas. Eu sei que de uns anos para cá, ficou muito assim comum, o cara falar, eu sou apóstolo. Nem todo mundo que diz que é apóstolo, de fato é apóstolo. Amém? Nem todo mundo. Quando a gente estudar sobre o ministério apostólico, eu vou pontuar para os irmãos quais são as características do ministério apostólico. Nem todo mundo que diz que é profeta, realmente não é profeta. Nem todo mundo diz que é pastor, tem o título de pastor, não significa que Jesus fez dele um pastor. Mas a verdade é que a Bíblia nos garante que Jesus separou pessoas para exercerem dons ministeriais a favor da igreja. A igreja precisa conhecer sobre os dons ministeriais. A igreja precisa reconhecer a unção que Deus coloca sobre as pessoas, nesses dons, para que possamos receber dos benefícios desses 5 dons. Então, no versículo 11, ele vai afirmar que Jesus deu uns para. Agora veja, que são uns. Logicamente, amado, que nem todos aqui, quando nós vamos estudar mais dentro disso aí sobre o Ministério de Socorros. O Ministério de Socorros é onde a maioria dos crentes são chamados para estarem. A maioria. Dentro desses, Deus vai chamando alguns para exercerem os 5 ministérios. Mas a verdade, o que eu quero destacar para você, em primeiro lugar, é que dons ministeriais são dados por Jesus. Deixa eu dizer. Dons ministeriais não são dados pelo pastor. Dons ministeriais não são dados por votação na igreja. Dons ministeriais não são dados pelos homens. Então, dons ministeriais são dados por Jesus. Diga isso. Dons ministeriais são dados por Jesus. Agora eu pergunto por quê? Porque Jesus é o dono da igreja. E por ele ser o dono da igreja, ele escolhe quem ele vai colocar e aonde ele vai colocar.
Então o versículo, deixa eu mostrar para os irmãos um outro texto. Vai lá em 1 Coríntios, capítulo 12, que é o texto que fala sobre dons espirituais. A partir do versículo 4, 1 Coríntios, capítulo 12. Irmãos, para que é importante? Deixa eu fazer essa antes da gente ler. A gente conhecer os dons ministeriais, conhecer o que a Bíblia fala sobre cada um deles. Nós precisamos conhecer, nós precisamos compreender como eles operam dentro da igreja. Para quê? Para nós aplicarmos nesta igreja esses dons. Nós precisamos receber como igreja do ministério apostólico. Nós precisamos receber como igreja do ministério profético. Precisamos receber nesta igreja do ministério evangelístico, do ministério pastoral e do ministério de mestre. Quando, durante muito tempo, a igreja, ela operou somente em 2 dons ministeriais, que é o pastoral e o evangelista. Durante muito tempo, os que têm mais tempo de igreja aí, sabe que você não via falar sobre apóstolo, sobre profeta, sobre mestre. Hoje é algo que a gente ouve mais. Então nós temos que conhecer, compreender como cada um desses ministérios operam, para a gente poder aplicar na vida da nossa igreja, amém, gente? Então, 1 Coríntios capítulo 12, o versículo 4, olha só o que diz ali. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo, ok. Perceba algo. Quando a Bíblia fala dos 9 dons espirituais que estão listados aqui em 1 Coríntios capítulo 12, você vai perceber que a responsabilidade de distribuir esses dons para a igreja é do Espírito Santo. Está ali no versículo 4, ó. Ora, a diversidade de dons, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Agora vai direto para o versículo 11, do mesmo capítulo, de Coríntios 12, diz assim: mas um só é o mesmo Espírito, opera todas estas coisas, repartindo o que, gente? A cada um como? Então, perceba algo. Os 9 dons do Espírito Santo são distribuídos na igreja de acordo com aquilo que o Espírito Santo quer. Amém? Até aqui? Ok. Agora vamos para o versículo 5 de 1 Coríntios 12. E há diversidade de... Bem forte. Há diversidade de... ministérios. São 9 dons espirituais para a igreja. Mas existem 5 dons ministeriais para a igreja. E ele diz assim: há diversidade de ministérios, mas o é o mesmo. Você sabe que esse título Senhor é dado para quem? Para Jesus. Então, os 9 dons do Espírito, a responsabilidade de distribuir para a igreja é de quem? Vamos lá, gente, acorda. É de quem, gente? Os 5 dons ministeriais é responsabilidade de distribuir para a igreja de quem? Jesus. Aí versículo 6. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus. Percebe que há um trabalho da Trindade aqui? O Espírito Santo distribuindo os 9 dons. Jesus chamando pessoas para os 5 dons ministeriais. Mas é Deus que distribui as operações.
O que significa isso, amado? Vamos lá. Vamos pegar um dom ministerial com o qual vocês já estão mais familiarizados, que é o dom de pastor. Nem todo pastor vai operar no ministério pastoral da mesma forma. Nem todo pastor. Vai ter pastor que a ênfase do ministério dele é uma. O outro pastor, a ênfase é uma outra ênfase. Aí a pergunta, qual dos dois é melhor? Hã? Aí a gente cai num erro, amado. De comparar, de colocar o sucesso em comparação com o ministério do outro. Porque para esse, Deus deu uma forma de operar no ministério pastoral. Para esse, Deus deu uma outra forma. Mas onde que está o sucesso? Os dois serem fiéis. Quem entendeu até aqui? A mesma coisa o apóstolo, o profeta, o evangelista e o mestre. Então vamos lá. Os 9 dons do Espírito, os 9 dons espirituais, são distribuídos para a igreja pela ação do Espírito Santo. Os 5 dons dos ministérios, apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Jesus chama pessoas para esses ministérios. Diga, Jesus chama. Chama assim, Jesus é quem dá os dons ministeriais. Agora, amado, a forma como cada um vai operar nisso, é Deus que vai decidir. Então, o que a gente vê aqui? Nós vemos uma harmonia do trabalho do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fala bem forte, Deus é um Deus que sabe trabalhar em equipe. Amém? Então, vamos voltar, porque o nosso propósito é falar dos dons ministeriais. Então, no versículo 11 de Efésios 4, Ele mesmo deu. Amado, a minha pergunta para os irmãos, será que Jesus daria algo para a igreja que não fosse importante? Então, quantos concordam que apóstolos hoje em dia é importante para a igreja? Quantos de vocês concordam que profetas são importantes hoje para a igreja? Quantos de vocês concordam que evangelistas são importantes hoje para a igreja? Quantos de vocês concordam que pastores são importantes hoje para a igreja? Quantos de vocês concordam que mestres são importantes para a igreja hoje? Então ele concedeu, ele deu uns para isso. Ok? Agora, em que momento Jesus deu isso para a igreja? O versículo 8 vai dizer o momento em que ele fez isso. Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Jesus, ele prometeu algo para os discípulos. Olha, eu subirei, eu irei para o Pai, mas eu mandarei para vocês outro, que é como eu. E ele vai estar com vocês e estará em vocês. Então Jesus, entenda algo, querido. Jesus, ele operava nos 5 dons dos ministérios. Jesus era apóstolo. Jesus era profeta. Jesus era evangelista. Jesus era pastor. E Jesus era mestre. Então diga assim, Jesus, diga, operava na plenitude dos dons. Porque Jesus tinha o Espírito sem medida. Eu e você, preste atenção nisso.
eu e você recebemos o Espírito Santo, mas Romanos capítulo 12, o versículo 3, diz que nós recebemos uma medida de fé. Então, amado, eu e você não operamos na plenitude dos dons espirituais e não operamos também na plenitude dos dons ministeriais. Porque nós recebemos uma medida. Nós operamos dentro da medida em que Deus nos deu para operar. Deus me chamou para o ministério, mas Ele deu uma medida para mim operar dentro daquele ministério. Agora, quando a igreja está junta, a igreja reunida em concordância, ela opera no Espírito sem medida. Então Jesus operava na plenitude. O homem individualmente não opera na plenitude, mas a igreja coletivamente ela opera na plenitude do poder de Deus aqui na terra. Para que isso? Para que eu e você saibamos que ninguém pode andar sozinho. Ninguém, nem ministro pode andar sozinho. Ministro não opera em tudo sozinho. Eu não opero em tudo sozinho, irmãos. E para eu atingir a plenitude do meu chamado e da minha medida aqui na terra, eu preciso de vocês. Amém? Então ele deu esses dons aos homens quando ele subiu. Esses dons procedem do próprio Jesus, capacitando a sua igreja. É uma provisão de Cristo para a igreja. Os 5 dons ministeriais. A igreja, ela está perfeitamente provida pela operação dos 5 ministérios. Então, vamos lá, vamos caminhar mais. Qual é, irmãos? Ele deu os 5 dons ministeriais. Vamos relembrar aqui quais são os 5 dons. Faz assim comigo na sua mão, faz assim, ó. Faz assim comigo. Isso, levanta e faz assim. Apóstolo. Faz comigo, gente. Apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. De novo, vai lá. Apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Esses são os 5 dons ministeriais. Foram dados por Jesus para a igreja. Agora, amados, qual é o propósito de Jesus ter dado 5 dons ministeriais para a igreja? Irmão, deixa eu dizer algo para vocês aqui, preste atenção. Num certo nível, todos nós, a Bíblia diz que a nossa capacidade vem de Deus, que nos fez ministros de uma nova aliança. Então diga, eu sou ministro da nova aliança. O que significa isso, irmãos? Todo mundo aqui, sem exceção, pode, por exemplo, falar de Jesus para alguém. Amém? Todo mundo aqui. Mas isso não faz de você alguém que opera no ofício de evangelista. Mas todo mundo aqui pode, inclusive deve falar de Jesus para as outras pessoas. Todo mundo aqui, sem exceção, pode em algum momento ajudar a cuidar, por exemplo, de um novo convertido.
Mas isso não faz de você alguém que opera no ofício pastoral. O que eu estou tentando dizer para você é o seguinte: existem coisas que todos nós podemos fazer dentro da igreja. Todos nós podemos orar por alguém. Todos nós podemos impor as mãos sobre os enfermos para que eles sejam curados. Você pode, por exemplo, você pode abrir a Bíblia para alguém na rua e falar: você sabia que a Bíblia diz isso, diz aquilo? Você pode ali explicar a Bíblia para ela, mas isso não faz de você um mestre no corpo de Cristo. Quem está entendendo a diferença? Porque o que você tem que entender é que os 5 dons ministeriais, eles são para a igreja. Então, amados, existem pessoas que Deus chamou para estar aqui, ó. Agora diga bem forte assim: nem todo mundo tem um ministério público para a igreja. Nem todo mundo. Então não é todo mundo que pode estar aqui ensinando. Você pode dizer amém para isso? Ainda, amado, que de repente você, dentro de uma casa de uma pessoa, sentado no sofá, consiga abrir a Bíblia e ensinar alguma coisa para ela. Mas isso não faz de você um mestre na palavra. Assim como ficar parado dentro de uma garagem não faz de você um carro. Eu vou virar um carro, ficar lá dentro da garagem. Não. Nós temos que compreender, amado, que existem unções e capacitações especiais no corpo de Cristo. E eu quero deixar isso claro. Não queira operar em algo que Deus não te deu, vai te dar problema. Então vamos lá, para que ele deu os 5 dons ministeriais? Qual é o propósito dos 5 dons ministeriais? O versículo 12 vai responder para nós. O primeiro propósito, ele diz assim: querendo o aperfeiçoamento dos santos. Então os 5 dons ministeriais, eles operam junto na igreja para aperfeiçoar os santos. Então diga assim: eu sou, diga, aperfeiçoado através dos 5 dons ministeriais. Então a igreja, ela é aperfeiçoada, você é aperfeiçoado através dos 5 dons ministeriais. Ou seja, faz parte da unção, do meu chamado, fazer o quê? Aperfeiçoar você. Como? Pelo ensino da palavra. Os 5 dons ministeriais, eles aperfeiçoam os santos através da exposição, do ensino, do treinamento na palavra. E ele diz aqui: aperfeiçoamento dos santos para... Versículo 12, irmãos, para o quê? Para a obra do... Para a obra do ministério. Está aí versículo 12. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. O propósito dos 5 dons ministeriais não é fazer tudo, mas é treinar você para que você faça. Então Deus, Jesus, ele dá 5 dons ministeriais para a igreja. Esses 5 dons ministeriais, eles têm como um propósito de aperfeiçoar você.
Então nós somos aperfeiçoados pela operação do apóstolo, nós somos aperfeiçoados pelo mestre, pelo evangelista, pelo pastor. Somos aperfeiçoados pelas operações que fluem através da vida de cada um desses dons ministeriais. E esse aperfeiçoamento é para tornar você preparado para aquilo que Deus quer que você faça. Então você só vai conseguir fazer aquilo que Deus quer que você faça se você passar por essas 5 unções. Então você percebe, porque muitas vezes existem áreas da igreja em que nós não estamos rompendo. Por quê? Porque nós não estamos recebendo desses 5 dons. Durante muito tempo, a igreja, ela só recebeu do dom pastoral. Ela era pastoreada, apacentada. Mas ela não conseguia avançar, ela não conseguia romper para outras áreas. Por quê? Porque para isso ela precisa da unção apostólica. O apóstolo, ele vai iniciar obras, começa obras, ele traz avanço para o local. O apóstolo é aquele que vai desbravando. E o profeta, ele traz principalmente algumas coisas. Primeiro, ele ouve Deus e transmite à igreja. O profeta, ele se move com mais força nos dons do Espírito. E ele também, tanto o apóstolo quanto o profeta, eles têm um aspecto no chamado deles, que é o aspecto da imposição de mãos para transferir dons. Tanto o apóstolo, tanto o profeta, eles podem fazer isso. Imposição de mãos para transferir dons para as pessoas. Então, por isso, amado, que nós precisamos dos 5, porque precisamos ser aperfeiçoados para a obra do ministério. Versículo 12 ainda. Querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério e para edificação do corpo de Cristo. Então aqui nós temos o propósito dos dons espirituais, dos dons ministeriais. Diga comigo, o propósito, diga de novo, o propósito dos dons ministeriais é aperfeiçoar, me treinar para a obra do ministério e edificar a igreja. Por que isso é importante? Porque se você entender, você vai localizar o verdadeiro e o falso. Então, muitos que se dizem apóstolos hoje, eles querem dominar a igreja e dominar a vida das pessoas. Porque afinal eu sou apóstolo. Mas o apóstolo, ele não é para exercer domínio sobre você. O profeta não é para exercer domínio sobre você. O pastor não é para ficar dominando a sua vida. Qual é a função dos 5 dons ministeriais? Te aperfeiçoar. Treinar você para o ministério e edificar o corpo de Cristo na terra. Fora disso, é invenção do homem. Fora disso, não se sujeite a ninguém que se diz apóstolo, profeta, evangelista, pastor, mestre, e queira dominar, controlar, manipular a sua vida. Os 5 dons ministeriais são dados por Jesus com esse propósito. Irmãos, como é que você localiza alguém que tem um chamado, que exerce o chamado de um dos 5 dons? Bom, o que ele prega, o que ele ensina, o que ele faz, aperfeiçoa alguém? O que ele prega, o que ele ensina, o que ele faz, prepara as pessoas para a obra do ministério? O que ele faz, o que ele ensina, o que ele prega, edifica o corpo de Cristo?
É por isso que eu falo, quando a gente compreende, não fica muito mais fácil, gente? E aí, deixa eu dizer algo para você. Não é uma questão hierárquica. O apóstolo está acima do... Não, não. São funções diferentes. O apóstolo tem uma função que o mestre não tem. E por aí vai. A diferença é que dos 5 dons ministeriais, o ministério apostólico, ele toca nas outras 4 unções. Um apóstolo, dependendo da necessidade, ele pode se mover como profeta, ele pode se mover como evangelista, ele pode se mover como pastor, ele pode se mover como mestre. Ele pode se mover como um desses. Mas ele não opera o tempo todo nessas coisas. Mas de vez em quando ele dá uma passeada em todos eles. Qual é o objetivo? Controlar pessoas? Dominar igrejas? Ganhar dinheiro? Não, amados. Então, só por aí você já vai vendo que existe muita gente que se diz apóstolo ou qualquer outro dom ministerial, mas que não é. Por quê? Como é que você localiza a verdadeira unção ministerial? O ministério dessa pessoa aperfeiçoa alguém? O ministério dessa pessoa prepara outras pessoas para a obra do ministério? O ministério dessa pessoa traz edificação para o corpo de Cristo? Se você não entender isso aqui, qualquer um que se diz apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre, engana você. Quais são os frutos dos 5 dons ministeriais? Pessoas sendo aperfeiçoadas. Quais são os frutos dos dons ministeriais? Pessoas sendo preparadas, sendo colocadas para fazer o ministério. Aí você pega um monte de líder no Brasil, inseguros, que faz o quê? Em vez de alavancar as pessoas para o ministério, mas porque tem medo de perder suas posições, fica sufocando as pessoas abaixo dele. Os dons ministeriais têm que ser instrumento de Deus na igreja para alavancar o teu chamado, meu querido. Eu não estou aqui para sufocar o chamado de ninguém. Eu estou aqui para localizar o chamado e falar assim, meu filho, você tem que brilhar agora, vai. Quem está entendendo? E trazer edificação para a igreja. Se qualquer um que se diz, nesses dons ministeriais, não estiver cumprindo o propósito, você pode chamar ele de qualquer outra coisa, menos de alguém que opera nos dons ministeriais. Então você está vendo hoje como você localiza um verdadeiro ministro. Diga assim, eu estou aprendendo a reconhecer um verdadeiro ministro. Diga assim, um verdadeiro ministro está com propósito de aperfeiçoar pessoas, prepará-las para o ministério e usar os seus dons em benefício e edificação da igreja. Diga assim, um verdadeiro ministro, diga, não está interessado no meu dinheiro, mas sim na minha vida. A partir de hoje, você só cai na mão de malandro se você quiser. É isso mesmo. Tem muito que se diz ministro aí, mas não tem outra palavra. Até tem, mas eu não vou usar aqui. É malandro. Que é o dinheiro. Que é o que pode ganhar de você. Às vezes, geralmente, esses caras têm um carisma muito maior que o seu pastor. São mais simpáticos, riem mais, abraçam mais. Quem entendeu?
Mas eles te abraçam com essa mão aqui, ó, e com essa outra aqui, ó. Quem está entendendo, gente? Eu quero que você, amado, fique... primeiro, eu quero que você fique vacinado contra falsos ministros. Segundo, eu quero que você também saiba que eu não sou o único ministro verdadeiro. Eu sou um ministro verdadeiro. Mas eu não sou o único. Tem muito homem e mulher de Deus nessa nação que Deus realmente chamou, que está fazendo a vontade de Deus. Fica tranquilo. Mas são os que estão conosco, meu irmão. Pode ter certeza disso. Mas chega, amado, do povo ficar sofrendo na mão de sem vergonha. Chega do povo ficar... Você quer minha bênção? Eu queria que um desses fizesse isso comigo. Eu falei, eu não quero não, eu já tenho a bênção dele. Então, entenda o propósito. Agora, o versículo 13. Ele vai dizer para nós, até quando nós vamos precisar dos dons ministeriais? Até que cheguemos à unidade Amado, perceba, os dons ministeriais, além de aperfeiçoar você, prepará-lo para a obra do ministério e edificar, ele tem que guiar a igreja a uma unidade de fé. O que é a unidade de fé? É todo mundo crendo na mesma coisa. Irmão, você tem que concordar comigo, não tem como nós congregarmos aqui, se eu creio de uma forma, ela crê de outra, ela crê de outra, ele crê de outra, cada um querendo puxar para o seu lado, não tem como. Aí entra os dons ministeriais. Vão acabar com a bagunça aqui. A unidade da fé. Agora, essa unidade da fé, ela só vem de um jeito, irmãos, preste atenção, através do ensino da palavra. A maior necessidade da igreja hoje, sabe qual é? Ensino. Irmão, na boa. Conversa com os crentes por aí. Vai ver que eles não conhecem Bíblia. Não conhecem Bíblia. Eles sabem repetir o que os outros falam, mas ele mesmo não conhece a palavra. Então, amado, os dons ministeriais, eles operam na edificação do corpo para gerar o quê? Uma unidade de fé. Depois, até que todos cheguemos. Diga assim, eu estou chegando lá, vai. Vai. A unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus. Irmão, quem é o Filho de Deus? Quem é? Ou seja, os dons ministeriais têm um propósito: tornar Jesus mais e mais conhecido na igreja. Os dons ministeriais não são para exaltar a si mesmo. Ei, cadê meu tapete vermelho? Afinal de contas, eu sou um apóstolo. Essa água hoje aqui não está muito gelada. Eu queria que vocês providenciassem alguma água melhor, porque afinal de contas eu sou um profeta. Não. O apóstolo, o profeta, o evangelista, o pastor e o mestre não estão aqui para exigir serem servidos por vocês. Eles estão aqui para servir o corpo de Cristo. Você não reconhece os dons ministeriais por quanto eles são servidos, mas sim por quanto eles servem ao corpo.
E os dons ministeriais, eles têm que fazer o quê? Eles têm que tornar Jesus, eles têm que revelar Jesus. Eles têm que tornar Jesus conhecido. Não é tornar os seus livros, CDs de pregação conhecidos. Não, é Jesus. Não é tornar a conta bancária onde você pode depositar oferta conhecida. É tornar Jesus conhecido. Versículo 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho. Eu fico pensando, como é que isso aqui vai acontecer antes do arrebatamento da igreja? Eu só tenho uma resposta, vai ter que acontecer um avivamento. Não tem jeito. Então, até que cheguemos à unidade da fé, o conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, a medida da estatura, meu irmão, isso aqui é demais, a medida da estatura completa de Cristo. Olha só, até quando os dons ministeriais têm que operar? Até que todos cheguem à unidade da fé. Até que todos cheguem ao conhecimento do Filho de Deus. Até que todos cheguem a varão perfeito, ou seja, a medida, diga assim comigo, a medida da estatura completa, diga de novo, completa de Cristo. Os 5 dons ministeriais, eles precisam existir na terra até que todos cheguem à mesma maturidade espiritual que Jesus. Você vai concordar comigo que dá trabalho. O sucesso do meu chamado, deixa eu falar um pouco de mim. O sucesso do meu chamado não é simplesmente ter a igreja lotada. E não acreditaram em nada. Vou repetir. O sucesso do meu chamado não é ter a igreja lotada. Não meça o sucesso da sua igreja pela quantidade de pessoas que a gente tem no culto à noite. E não estão crendo de jeito nenhum no que eu estou falando. Mas é verdade. Não meça o sucesso da Igreja Batista Ebenezer pela quantidade de membros que nós temos arrolados. Pastor, então como é que nós temos que medir o sucesso da igreja? É o seguinte, se os que estão conosco estão mais parecidos com Jesus. Se aqueles que se congregam nesta igreja, depois que vieram para cá, ficaram ou não mais parecidos com Jesus. Se não ficaram, em parte a incompetência é minha mesmo. Outra parte tem aqueles que não querem também, vocês sabem disso. Então, os 5 dons ministeriais têm que trabalhar para isso aqui acontecer. Por isso que esses domingos, algum domingo, acho que domingo retrasado, eu preguei aqui. Irmão, se quiser causar confusão, vai para outro lugar. Porque eu preciso trabalhar a unidade da fé dessa igreja. Precisamos ensinar a palavra para que o conhecimento de Jesus seja revelado para você. E precisamos trabalhar para que cada um chegue a ser tão maduro quanto Jesus é. Ah, gente, crê nisso, vai. Diga assim, eu posso, diga, aqui na terra, ser tão maduro espiritualmente quanto Jesus foi. Quem crê dá um brado de vitória aqui, amado. Por quê, pastor? Porque a mesma vida que estava em Jesus está em você hoje.
O mesmo Espírito está em você hoje. O mesmo poder que levantou Jesus dos mortos está em você hoje. Você pode crescer, querido. Agora, o que será que deve ser melhor? Eu crescer? Ou eu ficar o tempo todo dependendo que alguém ore por mim, vá na minha casa, me visite, ligue para mim? Mas você sabia que tem aqueles que sempre querem que alguém vá na casa, que alguém ligue para ele, que alguém pergunte, aquela coisa toda. Ore para o teu irmão com muito carinho, mas firme. Diga assim para ele, meu filho, você tem que crescer. Eu tenho que crescer. Diga assim para ele, leite, fala leite, alimenta, bebê. Assim, mas você precisa de alimento sólido. Irmãos, tem lugares que eu vou ministrar. Meu pai, que agonia. Você tem uma mensagem, mas até você conseguir entrar na mensagem, você tem que ajudar o povo a ficar preparado para ouvir a mensagem. Aí nisso aí já vai o tempo da mensagem. Irmãos, por favor, entenda, é de verdade isso que eu estou falando agora. Vocês podem achar que não, vocês podem achar que eu estou rasgando seda com vocês, mas não é. Para mim, o melhor lugar para eu pregar no planeta Terra é aqui. Porque eu falo as coisas e já estou entendendo. Entendi, pastor. Aí a gente vai direto para o assunto logo. Não precisa ficar fazendo a volta toda para preparar o negócio, entendeu? Ficar no banho-maria. Aqui a gente já começa com a água pegando fogo mesmo. Então, os 5 dons ministeriais tem que trabalhar. O trabalho do pastor Vitor é isso aqui. Ó. O resto, irmão, é que vocês inventam para mim. Oh! Versículo 14. Qual é o alvo final? Olha só, vamos lá. Peraí, antes disso aqui. Qual é o propósito? Aperfeiçoar. Preparar você para a obra do ministério. Edificação do corpo de Cristo. Até quando? Ele está falando do tempo. Eu tenho que fazer isso aqui até quando? Até que a gente consiga levar todos para a unidade da fé. Até que a gente consiga levar todos para o conhecimento do Filho de Deus. Até que a gente consiga levar todos à estatura completa de Cristo. Enquanto todos não chegar nisso, o trabalho não acabou. E é todos, está ali no versículo 13. Olha o versículo 13 aí. Até que todos. Sabe o que Jesus está falando? Jesus está falando aqui? Não é para deixar ninguém para trás. Meu Deus. Não, eu vou confessar um pecado aqui, meu. Tem uns que eu tenho vontade de deixar. Na boa. Tem uns que é difícil, irmãos. Tem uns. Aí, quando dá aquela vontade, aí vem, o Espírito Santo lembra a gente, Efésios, até que todos. Até que todos. Eu não tenho direito de escolher, de deixar ninguém para trás. Irmãos, dá para você acreditar que você está numa igreja que nós temos interesse em todos, mundo. Independente do valor do dízimo. É por isso que a gente tem preparado pessoas, porque está chegando um ponto que eu não tenho mais como dar conta de todos sozinho. E à medida em que a igreja vai aumentando numericamente, a gente com essa visão de cuidar de todos, a unção daqueles que estão comigo, me ajudando, também aumenta, para que eles me ajudem a fazer. Eles começam a operar em coisas que há tempo atrás eles não operavam. Qual é o propósito? A unidade da fé. Até quando?
Até o conhecimento do Filho de Deus, a estatura completa de Cristo. Agora, qual é o alvo final? Versículo 14. Para que não sejamos mais meninos, o quê? Vamos colocar aqui. Vamos colocar crianças. Crianças. Levados em roda por todo vento de... Então, ela não vai ser levada por vento de doutrina. E você sabia, olha aqui para mim, que os 5 dons ministeriais, você tem que ser tão firme na doutrina quanto eu sou? Você sabia disso? Se você ainda não é, é porque eu ainda não ensinei o suficiente. Mas vocês não testemunham que eu estou tentando, pelo menos. Levado em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens. Pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Qual é o objetivo disso? Até onde, amado? O que caracteriza uma criança espiritual? Primeiro, ela é levada por qualquer doutrina. A pessoa não tem fundamento. Por isso que eu falo, irmãos, se tem uma reunião, você pode considerar como a mais importante dessa igreja, é essa aqui. O objetivo dessa reunião é trazer ensino mesmo. Nós não temos louvor, nós não temos oferta, é abrir a Bíblia e vamos embora. Pelo menos 1 hora de ensino aqui, irmãos. E vou dizer, essa igreja pode chegar um dia a ter 5, 10, 15, 20 mil membros. O domingo de manhã vai ser assim sempre. Tem alimento. Quem quiser, vem e come. Quem não quiser, fica passando fome em casa. Mas depois, se for levado por vento de doutrina, aí foi porque quis. Então o que acontece? A pessoa que ainda não está firme na palavra, aí vem aqui uma doutrina, empurra ela para cá. Aí vem outra doutrina, empurra ela para lá. Aí acontece, amada, daqui a pouco a mente dela está confusa, ela não sabe mais o que crer. Aí sabe o que ela decide? Bom, já que eu não sei o que é verdade, o que não é, eu não vou crer em nada. Então isso aí é o resultado do vento de doutrina. Por isso que nós temos, amado, que doutrinar, ensinar a palavra. Irmão, você tem que ter fundamento na palavra. Fundamento. Outro aspecto é que são enganados pelos homens. Aí vem um ministro, que eu chamo de ministro pavão. Que o pavão gosta de se mostrar. Aí vem um ministro pavão, carismático. Porque todo ministro que se engana, que se encaixa nisso aqui que eu estou falando, é muito carismático, simpático, abraça todo mundo, ri para todo mundo. É maravilhoso, lindo. Se veste melhor, chique, aquelas coisas todas. Aí as pessoas ficam seduzidas por aquele estereótipo, por aquele carisma todo. E aí, amado, elas seguem essas pessoas e os ensinos delas. E aí a vida delas fica corrompida por aquele ensino. Elas caem naquele engano. Por isso, irmãos, que eu tenho que orientá-los quanto a isso. Cuidado
com os pregadores que você ouve. Existem excelentes pregadores nesse país, mas também existem pregadores que eu digo para você, não ouça. Cuidado com os livros que você compra. Existem excelentes livros que você pode adquirir, comprar, ler e estudar. Alguns deles vocês têm tido toda semana a oportunidade de ter contato aqui na igreja e de adquiri-los. Mas tem outros livros que, se você ler, vai atrapalhar a sua fé. Alguns irmãos chegaram depois, deixa eu só enfatizar isso. A partir de hoje nós estamos estudando esse livro aqui, ok? Aqui na escola bíblica. Então, se você quiser adquirir, se não tem, quiser adquirir, fala com o irmão Marcelo. Enfim, faça o processo que você já conhece. Cuidado com o que vocês compram. Você é livre para comprar o que você quiser, só estou te dando uma palavra de alerta. Alguns livros que eu já li, gostaria de nunca ter lido eles. Atrapalharam muito a minha fé. Agora, existiram livros, existiram pregadores que ajudaram a minha fé a crescer aceleradamente. Valorize a reunião de ensino da sua igreja. Valorize. É uma horinha, já estou acabando aqui. É uma horinha que você fica aqui, amado, mas que pode salvar a tua vida de cair do engano de Satanás. Então, hoje foi uma introdução aos 5 dons ministeriais. Para que você possa entender. Então, nós precisamos de todos os 5 dons operando juntos para trazer ao corpo de Cristo a plena estatura. Por isso, amado, que eu procuro, por exemplo, quando nós trazemos aqui Herênio Ramiro. Herênio Ramiro é profeta. Ele é profeta. E que eu gosto dele, que ele não é profeta ficar tentando revelar teu RG, teu CPF. Ah, eu vou lá na igreja porque estão revelando o RG. Meu irmão, se eu quiser saber o meu RG, eu te pego a minha carteira e vejo ali, ó. Se eu tiver curiosidade de saber qual é o teu RG, irmão, você pode me falar qual é o teu RG? O povo fica atrás disso, amado. Os 5 dons ministeriais, o que tem que caracterizar esses 5 dons é que os 5 são capacitados para ensinar a palavra e pregar. Bebês espirituais são facilmente influenciados por doutrinas erradas. De vez em quando eu vejo algumas pessoas que estão iniciando aqui na igreja, elas vêm e me mostram a Bíblia, é a Bíblia lá do Testemunho de Jeová. Eu falo, meu irmão, por favor, troca essa Bíblia aí. Isso aí é veneno para a tua vida espiritual. Jesus colocou os dons do ministério na igreja para nos auxiliar e crescer conforme a sua imagem. Não podemos atingir o lugar que Deus tem para nós no corpo sem a operação dos 5 dons ministeriais. O meu desejo é que, à medida em que esta igreja crescer, nós tenhamos estabelecido aqui na igreja apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Mas eu quero crescer assim, levando todo mundo para a unidade da fé. Porque não é só números, irmão. Irmãos, número impressiona eu, impressiona você. Mas Deus está olhando, cá, você está, todos aí, esse número todo que está aí com você, está chegando na unidade da fé? Não, então não está adiantando nada. Algumas igrejas, elas amadurecem só a certo nível. Por quê? Porque reconhecem somente alguns dos dons ministeriais. Então, para a Igreja Batista Ebenezer crescer em todos os níveis, nós vamos ter que reconhecer o ofício do apóstolo. Nós vamos ter que reconhecer o ofício do profeta, do evangelista, do pastor e do mestre. Nós precisamos desses 5 dons ministeriais operando na igreja. Por isso que nós vamos ensinar o que a Bíblia diz. Nós não estamos atrás de
Nós não vamos entrar em modismo. Não vamos. Um tempo atrás, a moda era todo mundo ser profeta. Aí todo mundo era profeta. Agora a moda é todo mundo ser apóstolo. Aí todo mundo nem todo mundo que diz que é apóstolo é apóstolo. Amém? Sobre esse tema aqui. Se você quiser me perguntar hoje, qual era o diâmetro do prego que pregou Jesus na cruz? Primeiro que eu não sei, segundo que não é o tema hoje. Sobre esse tema aqui, alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Sim, José. Isso. Infeliz. Disse tudo. Mais alguém? Amaro, Rangel. Uhum. Não, maior não. De hierarquia. Não, e boa colocação. Não são, por exemplo, não é que um dom é mais importante que o outro, dom ministerial. Ok? Quando a gente falar, porque nos próximos domingos nós vamos falar de um por um. Né? Não existe uma hierarquia de importância, irmãos. Existe uma diferença de função. De função. O apóstolo tem uma função. O profeta tem outra função. O evangelista tem outra função. O pastor tem outra função. E o mestre tem outra função. O problema é quando um quer se envolver na função do outro. Aí, entendeu? Mas assim, o apóstolo ele é mais importante que o pastor. Não. Na igreja local, o ofício ministerial mais importante é o pastoral. Na igreja local, o de maior hierarquia é o pastor. Entendeu? Por causa do vínculo, aliança que o pastor tem com a igreja. Né? O ideal é que a igreja ela aprenda a reconhecer e a fluir com os 5 dons ministeriais. Nada se compara à tua presença. Nada se compara ao teu amor. E tudo que eu preciso está em ti, Jesus. Está em ti. Está em ti. Nada se compara à tua presença. Nada se compara ao teu amor. E tudo que eu preciso está em ti, Jesus. Está em ti.